Não há forma para a água. Oi, eu sou a Adriana do Redatora de Média e hoje finalmente eu vou falar sobre essa história maravilhosa que é A Forma da Água. O filme do Guilherme Del Toro que tem 3 indicações em categorias do Oscar 2018, é o recordista desse Oscar. E vou falar também do livro A Forma da Água, sim, temos um livro. O filme não foi baseado no livro e o livro não foi baseado no filme, eles nasceram juntos. O lançamento desse livro aconteceu mundialmente dia 27 de fevereiro, aqui no Brasil ele chegou pela editora Intrínseca. Fui convidada pela Intrínseca para falar sobre essa história com vocês e inclusive tive a oportunidade de fazer uma pergunta para Daniel Kraus através da editora. Fiquei muito feliz com isso, então muito obrigada à editora Intrínseca e ao Daniel Kraus, fofo, maravilhoso. Eu disse que eu tinha curiosidade entre a complementariedade de criar um roteiro de um filme, um romance de um livro, ao mesmo tempo e por 2 pessoas. E como que fluiu o desenvolvimento disso, a produção de ambos. Daí o Daniel Kraus disse que tirando alguns probleminhas, uns imprevistos de tempo, o livro e o filme foram escritos ao mesmo tempo mesmo, que o argumento principal das tramas, tanto no livro quanto no filme, é semelhante, mas que alguns detalhes, personagens acontecem de maneiras únicas. O Del Toro e o Kraus tinham um acordo de que tanto o livro quanto o filme tinham que ser independentes, que as 2 obras, cinema e literatura, possam existir simultaneamente, independente, assim, serem compreendidas de qualquer forma, e que são muito fascinantes quando comparadas entre si, e isso eu posso afirmar e reafirmar que é mesmo. A capa foi feita pelo artista James Jean, que tem outras ilustrações dentro do livro também, como vocês estão vendo aí na tela. Simplesmente perfeito, eu gostei mais dessa capa do livro do que da capa do filme. Representa muito bem toda a aura de fantasia, romance e fábula que essa história tem. E lembrando que se você ficar interessado em comprar esse livro, tem link para compra aqui na descrição. Comprando através deles, vocês me ajudam com uma pequena comissão. Obrigada. Vou começar falando sobre como surgiu a ideia de A Forma d'Água. O Del Toro e o Daniel Kraus, eles já tiveram uma experiência parecida com essa com Caçadores de Trolls, que existe um livro e uma série de animação. Daí, numa conversa entre os dois, lá em 2011, o Del Toro perguntou pro Kraus se ele tinha algum projeto em vista. E ele disse que tinha uma ideia guardada, uma ideia fixa na cabeça dele desde a adolescência. Que era o quê? Um monstro anfíbio trancafiado em um laboratório onde uma faxineira teria que tentar salvá-lo. O Kraus tentava se esquivar do assunto, mas o Del Toro não deixava, ele falava, a gente vai trabalhar nessa ideia. O Del Toro embarcou na ideia do Kraus e somou com uma coisa que estava na cabeça dele há anos, que era o filme O Monstro da Lagoa Negra, um filme de 54 que ele assistiu quando tinha uns 6 anos de idade. Na época ele ficou bastante decepcionado com o final desse filme, e aí numa entrevista recente ele disse, eu demorei alguns anos, mas eu finalmente corrigi aquele fim. Enfim, que A Forma d'Água tem 2 criações, é uma história pensada independente para o cinema e para a literatura. O Del Toro começou a escrever o roteiro do filme junto com a Vanessa Taylor, enquanto ele desenvolvia o romance com o Daniel Kraus. Inclusive eu gostaria de ressaltar que eu considero mais interessante você ler o livro depois de assistir o filme. Claro que isso é uma questão de gosto pessoal, mas eu sei que vocês vão me perguntar também. E como os 2 foram feitos ao mesmo tempo, eu acho que o livro ele é muito complementar. E eu vou explicar por quê. A história em si é a mesma, só que com aprofundamentos diferentes. No filme a gente tem um corte da história, onde a gente vai sendo envolvido pela tensão, aquela coisa da gente não saber pra onde vai, o que vai acontecer, aonde vai chegar. E no livro explora todos os personagens, inclusive os personagens secundários, que eu considero isso muito importante. Explora muito o universo de fantasia, os sentimentos, as relações entre as pessoas, entre os seres vivos, a criação da mitologia do monstro, né, da criatura, prefiro falar criatura. Enfim, explora tudo. É como se tudo que você quisesse que fosse explicado no filme, está explicado aqui. A Forma d'Água se passa nos anos 60, mais ou menos, na época da Guerra Fria, em Baltimore, que fica nos Estados Unidos. Temos a personagem Eliza, que é uma moça muda que trabalha na área de limpeza de um centro de pesquisa, uma espécie de laboratório secreto, muito secreto do governo americano. Quando em determinado momento chega uma criatura aquática, uma espécie de peixe, humano, anfíbio, não dá pra saber direito, capturado na Amazônia, dado como um monstro ali perigoso, tá todo acorrentado. Só pra vocês entenderem mais ou menos as diferenças aqui entre livro e filme. No filme a gente é apresentado aos poucos ali e já começa com a vida da Eliza, a rotina dela, o que ela faz e tudo mais. E no livro a gente começa com o monstro, com a criatura, todo o lance de captura e quem é e aonde estava. E a partir do momento que essa criatura chega no laboratório é onde a gente tem a magia dessa história. Que se a gente for analisar os elementos, a beleza da
narrativa, o tom fantástico, a lição de moral, a gente pode considerar essa história uma grande fábula maravilhosa que pode ser contada e recontada por aí. E voltando na magia da história, que assim é o ponto principal de A Forma d'Água pra mim, que eu gostaria muito de ressaltar aqui e abordar no vídeo. Obviamente aquele tom de desgraçamento que me persegue, que me ronda. A Forma d'Água é uma história de aceitação, de autoaceitação, independente de qualquer forma. E aí a gente tem um grande link com esse nome, porque a água não tem forma, assim como o amor não tem forma. Aceitar imperfeições, tanto as nossas quanto as dos outros, que a gente não é definido por elas, a gente é muito mais do que aparência, do que uma forma. E aí é que entra a parte de compreensão, que entra a parte de amor, porque eu acho que amor é aceitação e compreensão. E é uma história que vai trazer muita sensibilidade ao redor disso. A relação entre a Eliza e a criatura começa pela curiosidade dela querer saber o que é aquilo e depois de ganhar confiança e desenvolver uma reciprocidade de dois seres vivos que se sentem à parte de tudo, que se sentem estranhos perante a sociedade. Gente, isso é muito bonito, pelo amor de Deus. Então é muito lindo de ver a ligação entre eles através das suas diferenças, através das suas peculiaridades. Principalmente pela construção de algo puro e completamente livre de preconceito. A Eliza não pode falar, ela é muda e isso não faz diferença nenhuma para a criatura. A forma como eles se comunicam vai muito além das palavras faladas. Inclusive está aqui, ó, um amor além das palavras. Tem troca de sinais, ela vai ensinando coisas para ele, tem músicas e é bastante incrível acompanhar isso tanto no livro quanto no filme. Tem um momento que eu considero a minha parte favorita de A Forma d'Água, de ambos, livro e filme, que a Eliza diz pro melhor amigo dela, que é o Gillis, exatamente sobre isso. Da criatura não saber o que é que falta nela, de como ela é incompleta. Que a criatura vê ela como ela é, pelo que ela é, exatamente como deve ser. Assim como a Eliza é a única pessoa que vê a criatura como um ser vivo, porque ali todo mundo no laboratório vê como um perigo, como um experimento, como uma arma, como um monstro. Isso sinceramente é muito emocionante, vai além assim de compreensões superficiais, é muito sensível. Vale destacar essa cena no filme. A Eliza é interpretada pela Sally Hawkins, que está indicada a melhor atriz no Oscar, e o trabalho dela, o show de interpretação que ela dá é de cair o queixo, você fica bobo. No filme a gente vê vários assuntos sendo comentados, rapidamente comentados, dá uma pincelada no assunto, enfim. Tem preconceito, misoginia, machismo, crise com relação à idade. Tem uma problemática envolvendo o personagem Strickland, que no filme é interpretado pelo Michael Shannon, que ele é o vilão da história e a gente percebe que ele é um cara muito estranho, que tem problema com controle, tem problema com várias coisas. É um personagem vilão com aquele tom vilanesco mesmo, bem carregado. E aí no livro tem explicação sobre todas essas coisas. Ele aprofunda, eu acho que nem é aprofunda a palavra, ele te apresenta todos os personagens, apresenta todas as histórias dos personagens, todos os porquês. Então você vai entender o porquê de tudo aquilo, tem muita coisa por trás. O livro vai contextualizar o que você imagina e o que você não imagina também. Então vai ter muito do Strickland, tem muito do passado da Eliza, a relação dela com as pessoas mais próximas, o lugar onde ela mora, a captura aqui do Deus Branco, que é a criatura, acho que eu não tinha comentado este nome no vídeo antes. Inclusive recomendo fortemente que vocês assistam o vídeo da Raquel do Pipoca Musical, que falou um pouco mais sobre esse livro, então tá aqui o card, não perde. Das indicações ao Oscar, assim, a gente não tem muito o que comentar, porque é tudo muito impecável. Trilha sonora, fotografia, a direção de arte, a direção de cena, esse homem, doutor, eu não sei, ele é perfeito. O filme tem uma das cenas mais bonitas que eu já vi na minha vida cinéfila, e assim, não tenho o que explicar, entendeu? É só sentir. Se assistir, você vai saber que cena que eu tô falando. Se você se encantou pela história de A Forma d'Água, pela história dos personagens e o que pode ter por trás desses personagens, este livro... não tem nem o que falar. É uma história com criatura, eu sei que isso é muito atraente para algumas pessoas, é um romance fantástico que traz conexão com o real. Que eu acho, inclusive, que esse foi um fator de eu ter gostado tanto de A Forma d'Água, porque eu preciso que tenha alguma coisa que eu possa trazer pra minha vida. Você pode encarar essa história por várias perspectivas, assim, só com um romance, com uma história de amor. Você pode encarar como uma fábula mais simples, que tem começo, meio e fim, e uma lição de moral. Ou você pode dissecar todas as metáforas, fazer uma análise mesmo, trazer tudo aquilo pro seu mundo, para suas realidades. Destacam várias situações, que é o que eu gosto de fazer, é desgraçamento que chama isso, eu recomendo. Então A Forma d'Água é uma história para apreciar,
refletir e se inspirar, porque ela é extremamente inspiradora. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, me contem aí o que vocês acharam de toda essa reflexão por trás da forma d'água, a gente continua conversando nos comentários, um beijo e até a próxima. Cheguei aqui pra alegria de vocês, que eu sei que vocês gostam de me ver no preto e branco, entendeu? Aqui depois dos créditos, que louca. Se você não for inscrito no canal e gosta do tipo de conteúdo que eu produzo, se inscreve aqui, por favor, e deixa um like se você gostou do vídeo, porque o YouTube, ele precisa dessa coisa, entendeu? Ele precisa entender que as pessoas gostam mesmo, não sai do vídeo e falar que lixo de vídeo. Não custa nada, é só apertar esse botão aqui.